Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de artes, tá bom? Na última aula a gente estava falando um pouco sobre a arte rupestre. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre ela, beleza? Hoje nós vamos utilizar o nosso livro. Na última aula, a gente não utilizou o nosso livro, tá bom? A gente teve uma introdução ao assunto, mas hoje eu vou precisar que vocês utilizem o livro de vocês, o livro de artes, tá bom? Vamos falar mais sobre a arte rupestre, a influência dela no nosso cotidiano e também fazer algumas atividades sobre como a arte ela influencia no nosso dia a dia, tá bom? E em quais partes e aspectos do nosso cotidiano nós podemos encontrar a arte. Lembrando que ela está presente em, podemos dizer, tudo do nosso dia a dia, né? Ela está presente basicamente em todos os lugares, como a gente já viu nas aulas anteriores. Certamente que, claro, nem tudo a gente pode dizer que é arte, né, gente? A arte, ela expressa um sentimento e um pensamento. Então, se esse algo expressa um sentimento e um pensamento, então sim, é considerado como arte, tá bom? Então, vamos lá. Peço que vocês abram aí no livro de vocês, na página 25. Página 25 do livro de artes, tá bom? Página 25. Perdão, pessoal. Abra na página 24. Vamos primeiro fazer uma ideia. Enquanto vocês pegam o livro de vocês, eu vou colocar o cabeçalho aqui, tá bom? Ok, gente. Então, vamos lá. A presença da arte no nosso cotidiano. Página 23 do livro de vocês. Já estou com o meu livro aberto aqui, eu vou compartilhar aqui para vocês a tela. Alguns de vocês não têm o livro, né? Então, eu vou facilitar para vocês, não pegaram o livro ainda, devido a algumas questões, e devido a isso eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela, para que vocês também possam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Na página 23, ele fala um pouco aqui, caso vocês queiram tentar isso em casa, para vocês realizarem um projeto, tá bom? Uma obra impressionista. Mas depois a gente dá uma olhada nisso aqui, tá? Vamos agora para a página 24, tá bom? Vamos fazer a leitura aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para que vocês visualizem também o livro. Pronto, aqui está o nosso livro. Essa daí é a página 24. Então, vamos realizar a leitura juntos, tá bom? A expressão artística é inerente ao homem e o registro dessa relação data dos tempos mais remotos. Podemos observar ao longo da história da humanidade evidências que comprovam essa afirmação e colaboram com a compreensão do homem e a sua relação com a arte. As pinturas e esculturas encontradas por pesquisadores e arqueólogos, profissionais que trabalham em busca de vestígios do homem ao longo de sua trajetória na Terra,
nos colocaram em contato com a forma de expressão artística mais antiga da humanidade, que se acredita que teve início há cerca de 40 mil anos atrás. Essa época é definida como início do Paleolítico Superior, período da última glaciação, quando viveu o homem de Cro-Magnon, uma subespécie do Homo sapiens, cujas atividades consistiam na caça, pesca e coleta de seus alimentos. Nesse período, o homem já desenvolvia seus instrumentos, confeccionados com ossos e marfim, como arcos e flechas, além de produzir a chamada arte rupestre, encontrada em todos os continentes. A arte rupestre se divide em dois tipos, que é a pintura rupestre, que são as composições feitas com pigmentos, e as incisões rupestres, que são as imagens gravadas em incisões na própria rocha. O estudo dessa arte permite que os pesquisadores conheçam mais e melhor os hábitos e a cultura dos povos da pré-história. Obrigado, legal. A denominação arte rupestre engloba as representações artísticas, desenhos, símbolos e sinais, feitas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas, abrigos rochosos e ao ar livre. O homem desse período também se expressava por meio de esculturas em madeira, osso e pedra. No geral, exibiam representações de plantas, animais, pessoas do período em que viviam e imagens do seu cotidiano, tais como rituais, danças, caças, alimentos e etc. Como material para a produção das pinturas, eram utilizados elementos da natureza, como sangue de animais, pedaços de rochas, ossos, argila, saliva e etc. Beleza, pessoal. Esse aqui, como a gente já tinha visto, a arte rupestre, na última aula, a gente viu que era a forma como as pessoas usavam para se comunicar. Acredita-se que a arte rupestre talvez tenha sido a primeira manifestação artística do mundo. Foi a primeira forma de arte já encontrada no mundo. Aquela arte onde foi no período paleolítico, né, há 40 mil anos atrás, onde vivia uma outra espécie de Homo sapiens, né, que é o Cro-Magnon. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Cro-Magnon. Pronto, esse é o que se acredita ter sido o Cro-Magnon, né? É como se fosse um Neandertal, um homem não completamente desenvolvido ainda, né? De acordo com a teoria da evolução dos macacos. Então, é isso que se acredita ser o Cro-Magnon. Então, foi nessa época aí que surgiu essa arte rupestre, no período desse homem aí, o Cro-Magnon, tá bom? Os Neandertais, né? As pessoas os humanos que não tinham sido desenvolvidos ainda. A gente vê que ele possui características de humanos, como o rosto, a formação facial, olhos, nariz, boca, etc., mas ainda com algumas deformações, tá bom? Como, por exemplo, esse aqui, ó, algumas deformações faciais, corporais, né, e no seu sistema imunológico. Mas tudo bem, voltando agora para cá, vamos lá. Pronto. Deixa eu melhorar isso aqui. Pronto. Voltando agora para cá, para o nosso texto. Então, isso foi o que a gente viu na última aula, falando sobre esse período da arte rupestre. Baseado nisso daqui, pessoal, que a gente viu que esses neandertais, né, esse povo utilizava forma de comunicação, a gente chega naquele questionamento que eu também fiz na semana passada para vocês. De que forma era possível se comunicar? De que forma essas pessoas se comunicavam ali? Se elas não tinham desenvolvido ainda o sistema fonológico, elas não conseguiam se expressar por palavras. E a gente sabe que não é possível viver sem dizer alguma coisa. Você não consegue estar em uma sociedade sem se comunicar. Como é que você vai dizer que você está com fome, que você está com dor, o que é que você está sentindo, se é felicidade, é tristeza, é dor, angústia, não tem como. Então, nós humanos temos essa necessidade de se comunicar. Nós precisamos nos comunicar para que possamos viver em sociedade. Então, eles tinham também essa necessidade da comunicação e já começou desde aquele período.
E é aí que entra a importância da arte no nosso cotidiano. Eles tinham, a gente vê aqui, ó, deixa eu destacar para vocês aqui. Cadê? Ok. O homem desse período também se expressava por meio de esculturas em madeira, osso e pedra. No geral, exibiam representações de plantas, animais, pessoas do período em que viviam, imagens do seu cotidiano, tais como rituais, danças, caças e alimentos, que foi o que eu expliquei para vocês, que a arte rupestre, eles usavam a arte para indicar ali os rituais, para fazer os rituais, para fazer aquelas a imagem da caça, né, da pesca, tudo mais. E para realizar esse tipo de pintura e escultura, eles utilizavam elementos da natureza, elementos naturais, por exemplo, aí, sangue de animal, pedaço de rocha, ossos, argila, saliva, tudo isso era utilizado para realizar a produção de arte. E claro que naquele tempo não tinha, né, pessoal, esses recursos que nós temos hoje, como pincel, bem preparado, né, como o lápis, a caneta, não tinha eles tinham que trabalhar com o que eles tinham naquele momento, que eram ali aqueles elementos naturais da natureza. Eles tinham troncos de madeira que serviam também como pincéis, eles pegavam alguns fiapos de madeira também, faziam um pincel, e daí foram modelando, moldando, até formar realmente hoje o que a gente conhece como o pincel. Então, daí tem a importância da gente enfatizar essa questão da arte rupestre. Não eram apenas desenhos aleatórios. No começo do texto aqui a gente viu que ele fala que vários arqueólogos tentaram aqui, ó, e profissionais que trabalham justamente nessa área tentaram, né, descobrir um pouco mais sobre isso. Mas ainda assim, tem muita coisa para descobrir. Porque, como eu tinha falado para vocês na última aula, alguns desses lugares que tinham a presença da arte rupestre, não hoje são mais hoje visíveis, já se encontram desaparecidos, já se encontram submersos, e isso dificulta bastante. Além do que, como eles tinham a sua própria forma de comunicação, era difícil para nós entender o que eles queriam exibir ali, tá bom? É como se o tempo, de acordo com o tempo, as coisas mudassem. E de fato, elas mudam, né? As coisas mudam com o tempo. Cada sociedade ela passa a adotar novos costumes. Isso a gente pode perceber no nosso dia a dia. Antigamente, por exemplo, antes de almoçar, todo mundo ia para a mesa, né? As famílias religiosas faziam a oração e tudo mais. Hoje não, hoje as pessoas assistem na televisão, almoçam na televisão, assistindo alguma coisa, assistindo Netflix, né? Enfim, então a gente percebe que ao passar do tempo as coisas vão mudando. Antigamente as pessoas costumavam sair mais para o parque, hoje já querem ficar em casa jogando, né? Na rede social. Então as coisas vão mudando com o tempo. E dependendo do tempo em que você estiver, você não vai conseguir entender essa mudança. Por exemplo, imagina se a gente voltasse para lá, para 1800 e alguma coisa. A gente não iria entender a forma como eles viviam, porque a gente não viveu naquela época. A mesma coisa seria se eles viessem de lá para cá, que essa máquina do tempo, né? Eles não iriam entender a situação, o contexto da situação, eles não iriam entender. Por que eles não iriam entender? Porque eles não estão vivendo isso aqui, tá? Digamos que eles chegam aqui e vem todo mundo de máscara, né? Eles não sabem o contexto, eles não sabem para que dessa máscara. Eles não sabem que teve uma pandemia que matou muitas pessoas e que, cientificamente falando, essa é uma das únicas formas que a gente tem para se proteger desse vírus. Então, eles não sabem o contexto da situação. E por eles não saberem o contexto da situação, eles não vão conseguir entender o motivo de estarmos usando a máscara. A mesma coisa é com esses desenhos que eles realizam. A gente não sabe o contexto da situação. Então, a gente não vai saber o porquê que eles faziam aqueles rituais, o porquê que eles desenhavam aqueles bichos, o porquê que eles faziam todos aqueles arranjos, aqueles rituais, aquelas cerimônias, aquelas tradições e tudo mais. A gente não vai saber, porque a gente não tem o contexto da situação. Tá? A gente não tem esse contexto. E por a gente não ter esse contexto, a gente com certeza não vai conseguir entender tudo. Tá bom? Agora vamos para a página 25. E a gente tem algumas perguntas que já estão respondidas, como vocês podem ver. Eu quero que a gente trabalhe só por enquanto, essa primeira questão aqui, que já temos aqui uma resposta, tá bom? Eu quero trabalhar essa resposta com vocês, beleza? E o restante vocês vão fazer sozinhos e eu vou ajudar vocês.
Primeiro, para você, quais motivos levaram nossos antepassados a produzirem a arte, hoje chamada de rupestre, tá bom? Vejam, aqui é uma sugestão de resposta, ela não quer dizer que isso aqui esteja correto, até porque essa resposta aí, ela é pessoal. Cada um acha que teve um motivo, mas podemos dizer que existe sim uma resposta exata para essa pergunta. Se a gente for observar o contexto da situação, a necessidade que havia naquele tempo, a gente vai chegar a que conclusão aí? Qual foi o motivo que levou aqueles ancestrais a produzirem a arte, que hoje chamamos de arte rupestre? Qual foi o motivo que fez com que eles desenvolvessem aquela arte? O que é que foi que levou eles a desenvolverem aquilo? O que é que vocês acham aí na casa de vocês? Por que vocês acham que eles criaram essa arte rupestre, esses desenhos, esses rituais, essas tradições? Por que eles tinham que pintar isso na parede? Por que eles tinham que esculpir isso em algum lugar? Qual é a resposta de vocês? Eu acho que todos vocês vão desenvolver quase que a mesma resposta, tá? Quase que a mesma resposta, que é a necessidade de se comunicar. Eu acho que tenho certeza que essa vai ser a resposta da maioria daí, que é a necessidade de se comunicar. O motivo deles terem produzido essa arte é que a gente chama da necessidade de se comunicar. Por quê? Eles não conseguiam expressar o que estavam sentindo, eles não sabiam o que eles estavam sentindo. Então, isso fazia com que eles tivessem a necessidade de falar alguma coisa, mesmo que não verbalmente, mas usando o corpo, usando a pintura. E aí eles se sentiam mais aliviados. Porque imagina, você está com uma dor muito forte, mas não tem como contar isso para ninguém, porque você não sabe como contar isso para ninguém. A dor ela continua ficando mais forte, mais forte, mais forte. Mas você não consegue expressar, porque você não sabe como é que diz aquilo. Você não sabe. Então você vai ficar com aquela dor. Então, devido a essa necessidade que eles tinham de dizer o que estavam sentindo, eles criaram essa famosa arte rupestre, tá bom? Essa arte rupestre, que é essa necessidade deles se comunicarem através de símbolos, através de pinturas e etc, tá bom? Agora vamos para a segunda questão. Essa segunda aí, eu vou tirar aqui para vocês, tá? Pronto. E essa daqui, claro, vocês vão responder sozinhos, né? Atualmente, como registramos nossa história para as futuras gerações? Pronto. Segundo, atualmente, como registramos nossa história para as futuras gerações? Ou seja, as futuras gerações que virão, né? Claro, como é que elas vão conseguir ver a forma como a gente vivia? Como é que elas vão conseguir se recordar de nós? Como é que elas vão conseguir saber as obras que nós... Imagina, vamos dizer assim, vamos supor que isso não aconteça, claro, né? Mas um exemplo. Cai um meteoro aqui no nosso mundo, né? E destrói toda a humanidade. Só fica uma pessoa, né? O que aconteceu com os dinossauros, como é dito, né? E como é que as pessoas que sobreviveram, ou que vão vir ainda, como é que elas iam saber como a gente vivia, se não restou ninguém para contar? Como é que elas iriam saber sobre nós? Como é que elas iriam saber como era a nossa forma de vida? Quais seriam os traços que indicariam isso para vocês? Como é que vocês acham que essas pessoas iriam saber disso? Eu vou dar um minuto para vocês pensarem nessa resposta aí, tá bom?
Pronto. Pessoal, há várias formas de registrarmos, que nós temos de registrar a nossa história. Acho que uma das mais práticas seria uma foto, né? Fotografias, livros, né? Jornais. Tudo isso vai ficar como se fosse um registro para as futuras gerações. Tá? Se um dia isso acontecer, claro, isso nunca aconteça, né? Deus nos livre disso, mas se um dia isso acontecer, essa será a forma que nós teremos para registrar, que vai manter registrado a nossa vivência aqui na Terra. São as fotografias, são os livros escritos, as recordações, as gravações, tudo isso vai servir como forma de lembrar como a humanidade viveu aqui. Claro que naquele tempo, por não ser um período tão desenvolvido, eles não tinham isso, eles não tinham esses recursos, eles não eram providos disso. O que fez com que a gente não conseguisse descobrir mais daqueles homens, né, da caverna, que a gente fala homem da caverna. Tudo hoje que a gente tem é baseado em especulações. Né? Nós especulamos, mas nós não temos uma prova concreta de como exatamente foi que aquilo aconteceu. Então, ficamos apenas na especulação. Devido a essa falta de recursos que eles tinham, não conseguiram registrar como as coisas ocorreram, como as coisas aconteceram. Tá bom, pessoal? Bem, pessoal, temos algumas questões aqui ainda. Essas aqui eu vou deixar para vocês responderem e trazer na próxima aula, tá? O significado das palavras a seguir. Aí temos aí instalação artística, linguagem, contradição e tempo. Vocês vão procurar as definições dessas palavras, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Atividade para casa. Essa atividade, ela se encontra na página 26. Pronto. Se eu pesquisar o significado dessas 4 palavras aí, tá bom? Um dicionário, pode ser um dicionário físico ou um dicionário digital. Tá bom, gente? Fiquem à vontade. Então, na próxima aula a gente vai corrigir e vamos falar mais um pouquinho utilizando o nosso livro, tá? Então, hoje, novamente, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido da aula. Espero que vocês estejam gostando de estudar sobre esse assunto muito legal, que é a formação da arte no nosso dia a dia, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua aí. Façam essa atividade, podem pesquisar no dicionário, podem pesquisar no dicionário da internet, que tem vários aí muito bons, tá? Coloquem as definições, tudo certinho de cada uma dessas palavras, instalação artística, linguagem, contradição e tempo. E, se possível, também coloquem um exemplo utilizando cada uma dessas palavras aí. Tá? Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem ir lá no WhatsApp, que eu estou lá à disposição de vocês para os ajudar no que for necessário. Tá bom, gente? Ótima semana para vocês. Deus abençoe. Bom descanso, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, gente.